Bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. Esta semana ficou marcada, inevitavelmente, pela primeira subida de taxas de juros do Banco Central Europeu em 11 anos. Na verdade, há 6 anos que a taxa de juros na zona euro estava parada nos 0%. E esta quinta-feira, apesar das expectativas de mercado já apontarem para uma subida de 25 pontos base na taxa de juros, o Comitê do Banco Central Europeu decidiu ir mais além, à imagem do que outros bancos centrais já têm feito ultimamente, e subiu as 3 taxas na zona euro em 50 pontos base cada uma. Ou seja, a taxa de juros de referência passou dos 0% para os 0,5%, ao passo que a taxa de depósito passou dos menos 0,5% para os 0% e a taxa de facilidade de crédito passou dos 0,25% para os 0,75%. Relativamente à próxima reunião do Banco Central Europeu em setembro, Christine Lagarde já avisou que vão haver mais subidas nas taxas, contudo, essas subidas dependerão dos dados macroeconómicos se forem conhecendo. Para além disso, esta semana ficámos a saber que a inflação na zona euro manteve-se durante este último mês nos 8,6%, ao passo que no Reino Unido a inflação atingiu os 9,4%, acima do esperado, colocando ainda mais pressão para que o Banco de Inglaterra seja mais agressivo nas próximas subidas de taxa de juros. Com todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho de mercado na quinta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do S&P 500, o índice de referência nos Estados Unidos da América. Observando o gráfico em velas diárias do S&P 500, observamos que este ano tem sido um ano muito diferente dos 2 anos anteriores e tal se deve às alterações feitas em termos de políticas monetárias por parte dos bancos centrais. Contudo, não existem tendências em linha reta e da mesma maneira que a tendência ascendente dos últimos anos teve momentos de correções, momentos em que os índices, neste caso o S&P 500, desvalorizou, também esta tendência descendente em que nos encontramos deverá, em alguns momentos, consolidar ou, inclusive, valorizar. Então, identificando as retrações de Fibonacci do swing ascendente desde os mínimos feitos em março de 2020, na altura em que tocou mínimos após o início da pandemia, até aos máximos históricos, damos conta que os 38,2 da retração de Fibonacci encontram-se nos 3.800 pontos. Nível este que, apesar de ter ameaçado quebrar há um mês atrás, conseguiu voltar para cima do mesmo, o qual tem funcionado como zona de compra ao longo das últimas semanas. Desse modo, a estratégia que definimos para esta semana passava por procurarmos uma entrada longa caso o preço corrigisse ligeiramente. Então, passando para velas intradiárias, neste caso para velas de 1 hora, começámos a semana por identificar exatamente onde é que estava a zona de suporte de curto prazo. E para isso traçámos um Fibonacci desde o swing feitos desde os mínimos da semana passada até aos máximos feitos no início desta semana, na segunda-feira. E os 38,2 da retração de Fibonacci encontrava-se junto ao ponto pivô semanal, o ponto pivô para esta semana, sendo essa a região mais importante de pressão compradora que tínhamos, junto aos 3.830 pontos. O que fizemos basicamente foi esperar, no início da semana, que o preço caísse a estes níveis, para comprarmos e entrarmos assim na tendência ascendente de curto prazo. Quanto ao objetivo, o mesmo estava já previamente definido na região em torno dos 4.000 pontos, onde estavam
Primeiro, os 61.8 Fibonacci deste swing descendente que aqui acabámos de identificar e, portanto, os 61.8 Fibonacci encontravam-se nos 3.988 pontos e também encontrava-se aqui a segunda resistência dos pontos pivôs semanais, já para não falar que o facto de estarmos junto aos 4.000 pontos também traz um peso acrescido em termos técnicos. Portanto, terminámos assim mais uma semana onde fizemos um trade que pudemos beneficiar de 4%. Caso pretenda conhecer os nossos serviços e perceber de que forma se pode tornar um investidor com ganhos consistentes e sustentáveis, entre em contacto connosco através do nosso WhatsApp ou telefone, ou se preferir, através do nosso e-mail. Nós voltamos para a semana, um bom fim de semana e bons trades!